Então, pessoal, aqui eu improvisei uma tabela. Nós fizemos uma tabela com os valores de duas substâncias, água e etanol, tá? Então, aqui tem a temperatura de fusão da água, isso é um ATM, né? 0 graus, temperatura de ebulição da água, 100. Temperatura de fusão do álcool, menos 114,1 graus Celsius. Temperatura de ebulição, 78,3 graus Celsius. Então, hoje eu vou estar dando uma dica, pessoal. Quando eu tenho os dois valores, tem o TE e o TF de uma substância, então, em determinada temperatura, essa substância ela vai estar num determinado estado físico, que é sólido, líquido e gasoso. Então, por exemplo, você vai fazer um quadradinho com 3 divisões, tá? Vai colocar primeiro o TF, no caso da água é 0 graus, depois o TE, que é 100 graus. Né? Então, nós já falamos que quando a água atinge 100 graus a nível do mar, ela começa a passar para o estado gasoso. Então, aqui é gasoso. O estado físico da água de 100, 101, 120 é gasoso. Com menos de 100 graus até zero, né? De 0 a 100 graus, o estado da água é líquido. Então, se eu falar para vocês qual é o estado líquido da água a 20 graus, ela é líquida. Quando a água está com uma temperatura de 0 graus ou menos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, o estado físico da água é sólido, tá bom? No caso do álcool, o álcool ele só vai começar a passar do estado líquido para gasoso quando ele atingir 78 graus. Então, 79, 80, 100, ele já está no estado gasoso. De menos 114,1 a 78 graus Celsius, a água está no estado líquido. Então, a 30 graus, a água está no estado líquido. A menos 113, a água ainda está no estado líquido. Só a partir de menos 114,1, menos 114,2, menos 115, menos 116, a água vai estar no estado sólido. Por isso que a gente não consegue pôr na geladeira o álcool e congelar o álcool, porque a temperatura de fusão do gelo é bem baixa, né? Menos 114,1 graus Celsius. Então, pessoal, agora vocês já estão prontos para fazer o exercício. Então, esse exercício aqui, ele tem uma tabela, tá? Ele fornece uma tabela com as temperaturas de fusão e de ebulição de algumas substâncias puras a 1 atm. Então, a água, acetona, cobre, bromo, etanol e mercúrio. Então, temperatura de fusão da água, 100, de ebulição, 100, da acetona, menos 94,7, temperatura de ebulição, 56,1. Então, vocês vão ter que fazer o que nesse exercício? Indicar o estado de cada uma dessas substâncias na temperatura indicada. Que estado? Estado, se ele tá sólido, líquido ou gasoso. Então, a 10 graus, a água está em qual estado? Está sólido, líquido ou gasoso. A acetona está em qual estado físico? Sólido, líquido ou gasoso. Aí vocês vão fazer com 240 graus e com 1500 graus. Então, façam aquela tabelinha com os aquele quadradinho com 3 divisórias, coloquem os valores e vocês não vão se perder, tá bom? Então, o exercício para essa semana é esse aqui. Então, bom trabalho a todos.